Bom dia, queridos, bom dia a todos, bom dia. Elaine Pazini, seja re-bem-vinda. E aí, Blau Pazini, tudo bem? Bom dia. Está sem voz aí, pelo menos para mim, está sem voz. Quero fone. Estou com Agora voz sim. agora. Tomando um cafezinho brasileiro. Parou de tomar aquela coisa aguada. Café. Como eu não gosto do café americano, cara, parece uma água, parece Starbucks, né? Tem gente que gosta do Starbucks, etc. Que bom você estar aqui, Dona Pazini. Bom ter você aqui, viu? Vamos à leitura do segundo capítulo, dos capítulos de hoje, Luzia Solange. Tudo preparado aí? Bala? Cristianismo puro e, como é que é? Pleno, próspero, consciente. É alguma coisa nesse sentido. Mas Daniel estava trazendo para a gente escutou o terceiro e quarto capítulo de Daniel, essa questão de novo, né, de cultuar um único Deus, né? Ou de cultuar o que são múltiplos deuses, né? E é interessante olhar para esse lugar, e aqui pensando um pouco que energia que traz isso, né? De você não reconhecer o todo. E eu trouxe uma reflexão, acho que foi ontem, de como que a gente pode firmar e confirmar de que o outro universo, que não é esse universo, é regido por um outro Deus. Que Deus é esse, desse universo e de outros universos? Como é que é isso, né? Quais são as leis que regem esse lugar? O que quis dizer, e o que eu estou querendo trazer como reflexão, é que esse único também é um lugar em que você não dá conta se tiver alguma coisa além disso, porque você só acessa esse lugar. Como na antiguidade, talvez só acessassem o Deus Sol, porque o que eles enxergavam era o Sol como algo maior, não tinha nada maior do que o Sol. E a consciência ampliou, falando, não, espera um pouquinho, tem algo além desse lugar. Né? Ele é só uma dessas energias, de múltiplas energias. Né? De tal forma que eu acho que a gente precisa compreender, quando a gente escuta Daniel, ou o livro que a gente leu semana passada, e ele também está trazendo essa questão agora aqui nesse livro, Cristianismo Puro, né? Como olhar esse Deus vivo dentro de você, de contemplar esse todo, sabe? De você entrar em contato com esse todo, seja qual o todo for, com esse lugar uno, né? Uníssono mesmo. Você contemplar esse lugar que é maior, que é inteiro, que é íntegro em tudo, permeia tudo, não importa o que é esse tudo, mas permeia o todo, né? Sem negar as partes. Essa é a grande sacada, entende? Porque senão você fica desassociado, fica olhando o todo, esquecendo a parte, né? Ou senão olhando a parte, esquecendo o todo. Essa comunhão da parte do todo é a grande sacada da história. Essa é a grande sacada, em que você se livra de dogmas, se livra de conceitos que são limitantes. Né? E aí, só aprofundando um pouco isso daqui, para trazer a título de curiosidade, nós estamos falando de virgem e peixes quando nós estamos falando disso. Porque virgem olha a parte e peixes olha o todo. Né? É essa afinação que precisa acontecer. Bora lá, Sol, vamos escutar, vamos ver o que o segundo livro traz para a gente numa releitura. Numa releitura. Só para compartilhar, vou fazer um doce de banana com a banana aqui do quintal, porque senão ela vai estragar. E com coco, tá? Depois eu mando para vocês.
Amados, tem que trazer duas reflexões aqui que acho que são importantes. A primeira delas é compreender que Jesus Cristo existiu na forma física e que não há dúvida em relação a isso. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é de que tudo que a gente tem sobre a questão do catolicismo, todos os registros é a partir de Constantino. E que a gente não pode confundir o catolicismo ou o cristianismo na forma religiosa com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo não criou cristianismo, nem catolicismo, nem nada disso. Ele, inclusive, era judeu. Se tivesse uma religião, a religião dele era judia, né? E não quero entrar nesse detalhe, mas que a gente compreenda esse lugar que é importante. E ele passa por uma passagem agora aí, dizendo, não dá para crer, isso é uma bobagem, né, de entender que ele era simplesmente uma conduta moral. Era muito mais além da moral. Ele falou aqui, a gente falou ontem a respeito do que é moral, que é a questão cultural de um povo, etc. Nós estamos falando de princípios. Ele era a encarnação do próprio princípio do Deus vivo. Essa é a questão. Isso é energia crística, cristalina, verdadeira, cristal. Essa é a grande sacada da história. Então, o que procuram fazer é destruir a imagem de Cristo, de Jesus Cristo, por meio do catolicismo ou do cristianismo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, de não associar uma coisa com outra, porque associar a imagem dele a esse lugar. Tem que desassociar esse lugar. Completamente. Olhar isso à parte, completamente, de tudo. E uma segunda coisa que traz no livro, ele fala muito sobre os princípios sutis, os princípios herméticos. Ele falou bastante sobre a questão da polaridade, de luz e de sombra, agora aí, que tem que olhar para a questão inteira, não um ou outro, mas a questão inteira. Entender que se existe um, é porque existe o outro. E que precisa ser contemplado esse lugar. E não cabe a nós tentar nos entender ou validar ou deixar de validar. O caminho que a gente precisa trilhar é esse caminho do inteiro, que eu falei no princípio, do todo e da parte, de cima e de baixo, da direita e da esquerda, além de polaridades, além de um lado ou outro. Vamos continuar? Quero comentar também que ele fala aí, trouxe uma passagem que você fala sempre, que Deus criou o bem e o mal. E ele relata nesse livro, nessa parte que acabamos de passar, que da sombra do mal não há possibilidade de nascer nada bom, mas do bem se nasceu, criou o bem e o mal, e aonde que ficou bem marcante essa parte que você sempre está comentando, que Deus criou tudo que existe, o bem e o mal. E foi legal você ter trazido isso, Sol, porque eu vou dar um exemplo que vai... Vocês vão pegar uma ficha aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer, para que vocês realmente peguem essa ficha. Quando nós estamos falando de dia, agora nós estamos durante o dia, está sol aqui, certo?
Depois o Sol vai se pôr, ou nós vamos nos recolher, porque é o planeta Terra que gira, né? E fica de costas para o Sol. O Sol continua lá. Isso é bem legal, e a gente que vai em direção ao Sol. Mas eu quero olhar a nomenclatura disso. Nós temos aqui o quê? Quando está Sol, está durante o dia, né? Sol se pôs, nós estamos à noite. E como é que chama o inteiro desse lugar? Dia. A noite não é dia? Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você fala sobre o bem e o mal, o que é o inteiro disso? É a mesma coisa de você falar a capital de São Paulo e o estado de São Paulo. Espera um pouquinho, a capital é o estado, que leva o mesmo nome. Precisa compreender esse lugar, entende? De não confundir luz e trevas com iluminação, com ascensão e iluminação. A luz é um caminho para você iluminar. As trevas também é um caminho para você iluminar. Só que você caminhar nas trevas, que é a árvore do conhecimento, vai ser um caminho muito mais tortuoso de você atingir a iluminação. É possível? É possível atingir a iluminação por esse lugar. É possível você estar na luz e permanecer nas trevas? É possível. Você não atingir, você está na luz e não atingir a iluminação. Como? Você não elevar a sua consciência para o todo. Se você não elevar a sua consciência para o inteiro, para o todo, que é o que a Solange nos chamou a atenção aqui agora, além do bem e do mal. Esse é a questão. Porque as pessoas acham que o bem é mais legal do que o mal, e que o mal é mais malzinho do que o bem. As pessoas acham que rir é mais legal do que chorar. Está no mesmo lugar, hein? Só está mudando a qualidade. Estou dando outras qualidades. E que chorar é pior do que rir. E rir é tão ruim quanto chorar. E chorar pode ser tão ruim quanto rir. Esse é o lugar que você olha além das polaridades. Você não fica classificando uma coisa melhor do que a outra. Você entende que o inteiro pode ser bom e ruim. Esse é o 7º princípio, que é o princípio do gênero, em que dentro da polaridade você tem graus da história. Isso é muito difícil, cara, a gente compreender, porque a gente fica defendendo, entendeu? O belo, o bom, o bonito, como se fosse melhor do que o outro lado. E não existe isso. Quando você olha para o inteiro, temperatura é temperatura, cara. Quente e frio está dentro de temperatura, entendeu? E para uns o quente vai ser bom, para outros o frio vai ser bom. E para quem gosta do frio, o outro vai ser ruim. Se você ficar nesse lugar e não olhar para a temperatura, você está lascado, entendeu? É aí que você está lascado. Esse talvez seja um dos maiores recados que eu consigo trazer, que eu tenho trazido para toda a humanidade. Sim, Rita. Eu achei interessante a explicação dele de que o mal começa com um objetivo bom no início e só degenera com a forma de conseguir. Às vezes, porque é a forma mais rápida de conseguir, pisando em cima do outro. Então, sem seguir a árvore da vida, sem seguir o ritmo, o amor, né, a constância, a perseverança. Aí também conseguiu, mas aquilo não vai dar prazer, não vai dar alegria. Ele buscou ali prazeres, ou então só para sua família, vou roubo dinheiro público, mas eu estou fazendo para minha família, para os meus filhos, não está olhando o coletivo, né? Então, essa coisa aí de que esse bem que a gente consegue através dos pilares, ele é duradouro, ninguém tira, está dentro de nós. É apenas essa manifestação, né? E eu gostei dessa explicação porque eu sempre pensava, bom, a gente já viu várias vezes a questão de que o mal é a ausência do bem.
mas não é tanto assim. A explicação dele começa com um propósito bom, só que a maneira de conseguir é que não é legal. Gostei dessa explicação. Olha que interessante aqui, né? Estão os 4 com a câmera aberta, os 4 são ID 144, né? E por que eu estou trazendo isso? Eu espero que Joyce e Juramar se tornem o ID 144, né? Por que eu estou trazendo isso? Lá a gente trabalhou a árvore do conhecimento e a árvore da vida. E quando a Rita de Cássia traz isso, nós estamos trabalhando o quê? As sombras que nós trabalhamos da polaridade, que é o quê? A alienação, a escassez e a sedução, como eixos da árvore do conhecimento, que é o que a Rita de Cássia está trazendo, de você achar que você vai conseguir por esse caminho de uma forma mais fácil, alienando a pessoa, seduzindo ela, provocando escassez para ela, que é o que os governos fazem, que é todo governo nefasto, político, religioso, econômico, usa esses 3 ingredientes: alienação, escassez e sedução. Percebem o que eu estou dizendo? Sim. Fala, Solange. O que você quer dizer aí que do mal também se consegue, é possível conseguir a iluminação? Seria uma pessoa que vive, um exemplo, a pessoa que vive uma vida toda dentro dessa sombra do mal, dentro dessa energia maldosa, e que no final, né, se alcança ali a consciência do bem, por exemplo, e eleva. É esse o caminho? Mais ou menos, porque, de novo, muito interessante o que você está trazendo, você pegou a chave aí, para a gente aprofundar um negócio que é interessante. Imagina o planeta Terra, você tem o Polo Sul e o Polo Norte. Se a pessoa, vamos supor que o Polo Sul é o mal e o Polo Norte é o bem. São 2 polos. Pode colocar qualquer polaridade nisso que eu estou dizendo. Deus e o diabo, o que quer que seja. Qualquer coisa nesse lugar. Imagina que a pessoa venha para o Polo Sul, que é a maldade, e ela fique habitando nesse lugar. Aqui. Para onde que ela vai? Para lugar algum. Ela vai continuar aqui. Só que passando intempéries, vai continuar estando nesse lugar. Agora faz o inverso. A pessoa vem para luz e fica aqui na luz. E só vivendo essa questão da luz. Não estou falando da iluminação nem da ascensão. Estou falando de viver a luz. Esse é o reino que eu falo, o reino dos deuses, quando você olha a roda de Sansara. Sabe para onde ele vai? Para lugar algum. Ele vai continuar aqui na luz, entendeu? E vivendo aqui, nesse lugar. Então, esse lugar entendeu? É o lugar da luz egóica, que não contempla o todo. Aqui está mais gostosinho, está mais fácil? Não sei. Não dá para saber esse lugar. Só vai atingir a iluminação se você descolar do planeta Terra e não for nenhum nem outro. Você viver esse inteiro. Esse é o lugar. Então, quando eu falo que se você for para o lado sul, que é o lado das trevas, vamos colocar aqui da sombra como exemplo, né? E você viver esse lugar, o que acontece é que, inevitavelmente, quinto princípio hermético, que é o princípio do movimento. Tudo que vai para a direita vai para a esquerda e vice-versa. Nada escapa à lei. O movimento da direita é diametralmente oposto ao movimento da esquerda. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse é o movimento. Esse é o lugar que se move. Direita, esquerda, positivo e negativo, dia e noite. Não tem jeito. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. O avião subiu, ele vai ter que descer. De algum jeito, ele vai ter que descer. Esse é um movimento. Agora, se você vive neste lugar, que é o lugar das trevas, você vai viver nesse lugar que nós estamos falando, de alienação, de escassez,
de sedução, de todas as qualidades que você tem nesse lugar das trevas. Eu acho que não vai ser muito gostosinho, entendeu? Né? Mas aí, olha só, a pergunta da Solange me veio aí a crucificação, né? Quando o bandido mau né, fala para Jesus alguma coisa e ele fala, não, se você se arrepender, hoje mesmo estarás no reino dos céus. Do meu Então, lado direito. o mal né, quando ele reconhece, né, ele chegou no fundo do poço, ele reconheceu que ele não estava, ele tinha um início, né, bom. Por exemplo, eu nunca vi um bandido que não gostasse da família. Tem, mas os que eu conheci, porque eu fui jornalista de polícia 1 ano e meio, então eu sempre perguntava, e a maioria desses bandidos que estavam lá na delegacia, sendo torturados, eu chorava às vezes de ver que eu sabia que tinha passado pelo pau de arara, mas ele falava, minha família, meu pai era alcoólatra, abandonou minha mãe, batia na minha mãe. Aí ele foi para a rua e foi procurar ser feliz. E aí, às vezes, roubou, foi para o caminho da droga, tudo isso. Por isso que eu acho que não dá para a gente julgar o que é bom e o que é mal dentro das circunstâncias, né? Porque se nós tivemos uma família que nos deu apoio, que nos deu, né, pelo menos a base, o estudo, para poder, né, alcançar as coisas que a gente deseja, então a gente tem outra situação, mas é relativo. E aí a frase que a Joyce colocou aí, né, eu achei interessante, falar que é bom ficar nos trópicos. Então, é bom, é gostosinho. Mas eu na hora eu ri, achei legal, mas depois eu fui pensar, poxa, quando você está num polo, lá na iluminação, no muito bom, ou quando você está no outro polo, né? No friozão, né? Na alguma tribulação e tal, aí você tem um avanço muito maior, né? Tem essa impressão. Eu entendo que você está falando da resistência, né? Do que você está vivendo, né? Naquele lugar. Eu acho que vai depender do nível de consciência que você tiver do processo que você está vivendo. Porque a hora que você está com dificuldade, a tendência maior é você conseguir enxergar que você estava bem e agora você está mal, e que você quer voltar para aquele lugar. E quando você está bem, a tendência é você ficar acomodado, porque você está bem, etc., esquecer das dificuldades. Então, isso é falta de consciência. Quando você tem uma consciência plena e pura, eu sempre trago esse exemplo da Covid, né, das dificuldades que eu passei na Covid, por exemplo, de você não reclamar, entende, desse infortúnio que você está passando, de você entender e entregar, sabe, realmente a história, né, a vida. Isso é um nível de consciência que você atinge, porque senão você vai para a lamúria, vai para o lamento, e você tem níveis de lamúria e lamento. Às vezes a pessoa está bem e continua reclamando. Ela pode estar nessa condição de estar bem e continuar reclamando. O que a Joyce perguntou, acho que é pertinente aqui na nossa conversa, se existe mal absoluto. Não existe nenhum polo absoluto. Pode colocar em todos esses, qual polaridade você quiser. O mal está grávido do bem e o bem está grávido do mal. Como o quente está grávido do frio, o frio está grávido do quente. Como o virgem está grávido de peixe, o peixe está grávido de virgem. Como o homem está grávido da mulher, a mulher está grávida do homem. Como o yang, masculino, está grávido do feminino, feminino do masculino. O cima está grávido do baixo, o baixo está grávido de cima. Tudo é duplo, tudo tem dois lados. Nada escapa à lei. Eu estou com muita vontade de começar a falar de novo dos princípios herméticos no Aliança 559, começar a dar mais ênfase a esse lugar. Agora eu estava lavando louça, estava pensando um pouco sobre esse lugar. Então, quando a Rita de Cássia traz essa reflexão para a gente, né? De novo, esse lugar do nível de consciência, da gente olhar e entender que nível de consciência que a gente tem dentro do processo, que é um processo. É um processo. Eu adoro olhar a roda de Sansara, entendeu? E pensar no reino dos deuses.
Esse exemplo do reino dos deuses eu acho que é o mais interessante. Ou, por exemplo, quem é MIT 4S, né, Arcano 19, quando a gente fala das faixas alquímicas, né, a faixa azul. Quando fala da faixa azul, que eu brinco do Incenso Man, né? Que a faixa azul, toda a faixa tem seu grau de apego, né? E perigo de estagnação. E a faixa azul, que é uma faixa elevada, dentro das faixas, é a sexta faixa, a faixa elevada. O terceiro grau de apego nele é a pessoa que chega na casa da pessoa já com os incensos espetando, né? O incenso man, que eu falo. Ou senão ele fala, olha, essa noite eu sonhei com Saint-Germain e aconselhei Saint-Germain a fazer tal coisa. Entendeu? Ele já está aconselhando Saint-Germain na história. É um cara que está sem noção, está na luz, está iluminado, percebe? Está aí na luz, está nesse caminho, mas está apegado, cara. Esse cara está ferrado, entendeu? Ele vai ter que passar por processo. E aí, o que eu lembro aqui, acho que é importante, é sobre causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. O cara continuar praticando o mal, ele inevitavelmente vai para o bem, entende? O efeito vai ser esse lugar, ele vai colher mais mal, e mais mal até uma hora que ele vai se mover para o outro lado. Agora, o inverso é verdadeiro. Se a pessoa ficar só na luz e colhendo luz, mas ele não se elevar, e a possibilidade de ele se elevar, e é isso que nós estamos falando aqui, é muito maior, entende, na iluminação do que nas trevas, mas não significa que vá. É isso que eu quero chamar a atenção. Não significa que vá. Porque a pessoa pode ficar lá, você entende? Na igreja, orando, pode ser a Carola lá, Carola, não sei se eu confundo essa palavra. Pode ser a Carola rezando a Ave Maria às 6 horas da tarde, entendeu? Mas que não sabe o que está fazendo ali, só é um papagaio repetindo o negócio, e não vai funcionar, cara. Só vai funcionar se elevar, entende? A consciência, se sair da alienação. Enquanto você estiver alienado, você está de mão dada com o diabo. Essa é a grande sacada. Não importa se você está no Polo Sul ou no Polo Norte. Se você está alienado, você está de mão dada com o diabo. Se você não tem fluxo, se você não dá fluxo na sua vida, mão dada ao diabo. Se você está usando da sedução, da eloquência mental ou da sedução sexual, são os dois polos de sedução, você está de mão dada com o diabo, cara. .com.br. E você acha que você está iluminado, entendeu? Na história. Isso é um problema. Fala, Blau. Sei que você quer falar. Estou vendo que você está ávida de falar alguma coisa. Fala aí, Fazine, nossa querida Smurfette. A gente estava com saudade do mundo dos Smurfs. Não, ia falar, você sempre fala do cara do bigodinho, né? E quem diz, né, que na última hora ele não se arrependeu, sei lá, né? E só ele pode, a conversa dele com, né? Então, a história de que tá naquele polo, mas de repente a gente não sabe, né? Então, segundo o Portas do Fundo, ele atingiu a iluminação, né? Tem um Portas do Fundo que fala sobre isso, né? O cara chega lá em cima, diante de Deus, um lugar super branco. Cara, eu adoro esse episódio do Portas do Fundo. Tudo branco, ele com Deus, ele alegre. Nossa, cheguei aqui diante de você, Deus, e etc. Vim encontrar minha mãe. Cadê minha mãe? Cadê todo mundo? Isso aqui está tão vazio. Ele me fala, sua mãe? Deixa eu ver onde sua mãe está. E ele chama o assistente dele. Quem que é o assistente? É o homem do bigodinho. É o assistente dele. Aí o cara olha assim e fala, Deus, você sabe quem é ele? Fala assim, sei quem é ele. Ele fala, sei quem é ele. Dá uma olhada aí na lista. Aí o cara do bigode olha a lista, olha para Deus e fala assim, tipo assim, a mãe dele não está aqui, está no inferno. Fala, sua mãe não está aqui, sua mãe está no inferno. Como minha mãe? Minha mãe rezava, minha mãe fazia não sei o que lá, papai. Eu falei assim, mas ela comia crustáceos, não comia... É muito bom, cara.
Aí ele fala assim, ele comia, então, esse aqui não comia crustáceos. Ele se arrependeu de todos os pecados dele. É isso que você falou, entendeu? Então, ele fez tudo o que o Antigo Testamento mandava. Ele está aqui no reino dos céus, etc., entendeu? Sua mãe não, sua mãe está lá no inferno, porque ela comia crustáceos. Não podia comer crustáceos. É muito bom, cara. Então, acho que é isso, né? Deixando a piada, né, de lado, mas que é uma coisa séria, tudo é esse estado de consciência, né, Elaine, que você está trazendo aqui para a gente, né, de você ter consciência das suas transgressões, ter consciência do seu processo, de acessar seu eu observador. Não é possível, cara, a gente avançar se não atingir esse estado do eu observador, de você se auto-observar. E isso não dá para você fazer pelo outro. É isso que eu falo sempre para a Rita de Cássia, e cada vez mais tem caído a ficha dela, não dá. Uma coisa é você tirar a pessoa do estado de miséria. Não é disso que eu estou falando. Estado de miséria. Miséria. Vai morrer. Está precisando ali, porque senão o corpo vai padecer. Outra coisa é querer fazer com que aquela pessoa se torne produtiva e consciente. Não dá para fazer isso pelo outro, cara. Isso é o processo dele de causa e efeito, e que você pode iluminar ele a partir da sua luz, não da sua fala. Do exemplo que você é, da pessoa se aproximar. Você está ávido de ser um servidor, né? E isso naturalmente vai acontecer. E se não estiver acontecendo, isso, você precisa olhar para você, porque você ainda não tem uma luz suficiente para poder estar atraindo essas pessoas. Então, não adianta você fazer isso à força, porque não vai funcionar. Você vai se lascar, vai lascar o outro, e assim por diante, né? Você vê vou dar um exemplo claro e vivo aqui. Dá para entrar em ação? Dá. Mas olha o exemplo vivo aqui do que é isso que eu estou dizendo. Eu tenho um grupo XYZ que estava lá com enrosco, porque precisava fazer uma parcela de um pagamento coletivo, e isso não estava acontecendo. E aquilo estava me perturbando já a paciência. Aí eu conversei com a líder do grupo e coloquei no grupo. Falei assim, olha, se alguém precisa de ajuda, porque não está conseguindo honrar aqui, etc., para que a gente possa progredir, me procura. Mas dá um parecer, faz alguma coisa. Né? Coloquei de uma forma educada, etc. E aí teve uma pessoa que me procurou no privado. Falou, eu não aguento mais, entende? Eu preciso falar com alguém. Né? Eu estou em dificuldades, eu não tenho condições, etc. Papá. Falei, está tudo bem. Vou acertar aqui e tudo bem. E qual é o prazo que eu tenho para te pagar? Eu falei, 2027, tá bom? Jesus, quem que te mandou, etc. Eu falei assim, bom, eu não sei quem que me mandou, mas eu sei que nós temos que conversar. Porque o mais fácil é eu te dar esse dinheiro, te emprestar esse dinheiro. Esse é o mais fácil. O mais complicado é a gente te tirar dessa situação. Você quer sair dessa situação que você se encontra? Quero. Então, vamos marcar uma reunião para a gente conversar. E conversei 3 horas com a pessoa. Chorou, contou a vida inteira, essa história toda. Então, você percebe, né, que você joga, entende? Joga a isca e vê quem que vem. E qual é a vontade verdadeira, entende? De querer realmente estar se transformando. Você vai tateando esse lugar, né? Para ver como é que é esse lugar. Essas são as parcerias que vão se formando e vão acontecendo. Porque senão, não dá para fazer pelo outro. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas dívidas, você tem que não sei o quê, porque a sua vida está assim, sua vida está... Cara, isso é só merda, é só infortúnio, entende? Você vai encontrar. E você fica mal, é dar pérolas aos porcos. Não é pelo valor da pérola. Eu adoro esse exemplo que o Pablo dá, esse exemplo é do Pablo, cara. Não é por causa da pérola, é porque vai comer
vai quebrar a pérola e vai machucar a patinha, porque a pérola é muito afiada, e aí vai reclamar ainda que você deu a porra da pérola, que machucou a patinha dele. Você entendeu, cara? Você está dando pérola. E o porco vai reclamar, entendeu? O ímpio, o que quer que seja. Fale, Rita. É porque, assim, esse exemplo que você dá, que eu, né, queria tirar, puxar, eu queria te lembrar a situação, porque, assim, quando o Augusto, o Paulo Augusto estava aqui em casa, você que convenceu ele a entrar na Word Dentro, e eu fiquei empurrando para ver se ele trabalhava. Aí o que aconteceu? Ele quase cego, ele não conseguia motivar os amigos, os outros, aí ele caiu meio que em depressão. Aí teve uma outra amiga minha que você pagou para ela, que foi a Maura. Então, nós somos muito parecidos. O que você está falando de mim, você tem que olhar para você mesmo, que às vezes você quer tirar naquela situação, que era um negócio que quando você ajudava alguém, mesmo que ela não desse frutos, você estava se ajudando porque aquilo revertia para você. Então, eu sei que assim, a gente tem que dar a mão até a pessoa está se afogando. Você dá a mão. Se ela quiser vir, você consegue puxar, mas se ela não quiser vir, você larga. Eu sempre tive essa consciência, eu nunca me dei mal com isso, não, que ele saiu daqui em paz, aí foi para a casa de um outro pessoal, aprontou muito lá, graças a Deus eu tive uma libertação, porque ele viu que eu só queria fazer o bem, e seguiu a vida dele. Então, a gente tem momentos em que, quando a gente quer empurrar, ajudar uma pessoa que nos pediu, às vezes ela não tem condição de ser ajudada, mas a gente plantou a sementinha. Então, essa coisa é aos poucos mesmo, porque tem pessoas que, ao iluminar, ela clareia tudo, tem outras que só clareiam uma parte. Aí tem que clarear o restante, porque eu acho que a pessoa tem que estar bem, materialmente, fisicamente. Uma pessoa quase cega vai estar bem para fazer as coisas? Não vai. Então, naquele momento, eu estava ajudando uma pessoa que não tinha onde ficar, que estava quase cego. Então, fluiu, foi bem. Eu não ajudei, não desperdicei meu tempo. Então, é isso que eu queria aclarar, porque fica assim, eu não jogo pérolas aos porcos, não, porque na hora que eu vi que ele estava me atrapalhando, eu, show, tchau, fiz igual. Amada, eu não tô falando do Paulo Augusto. Toda vez que você acha que eu estou falando e dando exemplo do Paulo Augusto, não é a questão do Paulo, né? E a gente também tem que tomar cuidado de trazer nomes, né? Porque nós estamos falando com pessoas e não de pessoas, né? E, enfim, num lugar público, etc. Então, exemplo. Mas eu não tô dando essa situação como exemplo. Mas pegando isso que você está trazendo, que eu acho que é importante, você trouxe para dentro da sua casa. Esse é um lugar, entendeu? Que você tem muita coisa que você já ajustou, né, da sua conduta, porque você tem um coração generoso. Eu sempre falo isso. Poucas pessoas eu ouvi na minha vida com um coração generoso como o seu. Uma pessoa que materializa, você sabe materializar, você tem esse fluxo na sua vida de materialização, né, como algo desbloqueado na sua vida, etc. Mas te faltava esse lugar, né, de olhar e falar, espera um pouquinho, até onde? Como é que eu ajudo? Até onde eu vou? Como é que eu vou nesse lugar? Que eu não me fira, que eu não faça pelo outro aquilo que o outro nem ele mesmo quer, e eu fico tentando insistir porque eu vejo e acho que ele tem que fazer, etc. E que não funciona, né? Esse lugar não funciona. Então, toda vez que eu te trago como exemplo, é sempre positivo, do lugar que você cresceu, né? Você cresceu muito nesse lugar, né? Mas da mesma forma que você tem o lado material, que você materializa de uma forma desbloqueada na sua vida, esse lado das relações, etc., é um lado que você tem que trabalhar, que é um lado que é o tendão de Aquiles que você tem, né? E que você tem que trabalhar. É isso, todos nós temos esse lado um pouco mais para lá, um pouco mais para menos, e etc., e assim por diante, né? Faz parte desse lugar. Então, sempre trago
só como exemplo. Uau! Muito bem! Caramba, rendeu esse papo aqui, hein? Esses 4 aqui, fala sério. Então, acho que eu já respondi. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Mas o suicídio não lhe permitiu isso? Que suicídio? Está falando do homem do bigodinho? Ou o momento de respirar final da vida? Então, se é que ele se suicidou, ninguém sabe, isso é um mistério. Tem muita gente que fala que ele ficou vivo ainda, escondido em outros lugares, etc. Ninguém achou o corpo do homem do bigodinho, o corpo dele sumiu, né? Ninguém achou nada. Achou a família, mas não achou ele, né? Então, isso é uma dúvida. Agora, vamos supor, né, que ele tenha cometido esse lugar. Causa e efeito. Nada escapa a essa lei. A forma com que você parte nessa existência também vai dizer muito da sua caminhada, seja no céu e no inferno, como eu falei, porque alguns não acreditam em reencarnação, seja reencarnando e vivendo o processo onde quer que seja, aqui ou do lado de lá, ou acolá, ou em outro universo, ou o que quer que seja, não importa. Cada um defende alguma coisa. Fala, Juramar. Fala aí, ô Cabra. Oi, bom dia a todos. Eu não estou muito concentrado, porque eu estou resolvendo umas coisas, mas Cuidado, você pode bater o carro aí, hein? Eu estou parado. Eu estou parado. Eu queria saber sobre a polarização. Não, a gente não pode polarizar, né? Pode. Por exemplo, tem dois candidatos. Aí, como é que eu tenho que polarizar, tá de um lado ou não? Ou polarizar Legal. seria defender com unhas e dentes um lado. Isso. Como é? Você já está dando a resposta. A resposta. Não é uma questão. Vamos esquecer esse lugar do crustáceo e do armado, né? Vamos colocar assim, um é o crustáceo, o outro é o armado, né? Então, vamos esquecer esses 2 lugares, do crustáceo e do armado, né? Com direita e esquerda. Vamos pensar assim na história. Eu só estou trazendo leve aqui, tá? Inclusive para não ter algoritmo, porque se a gente fala o nome do cabra, tem algoritmo nesse lugar. O YouTube hoje, a internet funciona assim. Você falou os nomes, vai captando os nomes e eles vão fazendo esse algoritmo. Mas respondendo o molúsculo, isso exatamente, o molúsculo, o amigo do Bob Esponja. Então, assim, vamos tirar esse lugar e vamos pensar nesse lugar como o que a gente falou do quente e do frio. Você mora no Nordeste, certo? Se você não gostasse de calor, você estaria onde? No sul do Brasil. Você não estaria aí, né? Isso são os polos, quente e frio. Não tem nenhum problema você gostar do quente. O problema é você negar o frio. Você achar que o quente é absoluto, que foi o que a Joyce perguntou. Não existe quente absoluto. O exemplo que eu dou disso, e a Rita de Cássia gosta desse exemplo, eu sei disso, é o diabo no pé de Micael. Micael não teria a função dele se não tivesse o diabo, entendeu? Ele perde a função dele, ele é nada. A função dele se cumpre porque tem o diabo no pé dele. Senão, nada acontece. A luz se cumpre porque tem trevas e sombra. E a sombra se cumpre porque tem luz. Porque senão, não há sentido. Foi assim que Deus criou o movimento de tudo. E a liberdade do livre-arbítrio, de você estar na direita e na esquerda, para que você possa se mover nesse lugar. Se mover, aprender, trazer experiência, fazer com que o próprio universo se evolua e que você saia dessa polarização, que você esteja além desse lugar, além do molúsculo ou do bandidinho, né? Do armado lá, vamos colocar, né? Do bazuca, vamos chamar ele de bazuca, do molúsculo e do bazuca. Fala aí. Juramar. Então, quem cria os partidos polariza, porque ele criou aquela sigla. Mas se ele é um cara que
entende que é só um jogo democrático e tudo, que se a outra sigla conseguir, nem por isso tudo está perdido, então ele não seria um doente, assim. O doente é quase aquele fanático, né? Que só acha que o dele tem que ganhar e pronto. Mas ele acaba sendo fanático, porque às vezes eles fazem coisa que como até a menina estava falando agora, que sem considerar os pilares, né? Eu esqueci o nome da nossa amiga, Rita de dessa, Cássia. Rita de Cássia. Desculpa aí, Rita de Cássia. Esse é o Então, o Juramar Francisco. fanático, Ah, Ele é o Francisco Juramar. quando ele é fanático, ele está polarizando, né? Se ele for fanático, Isso. trazendo esse exemplo e não é para polarizar. Cada um faz o que quer, né? Mas se fizer isso, é isso que nós já falamos, consequência, né? O ideal é não fazer. Pode, pode. Livre-arbítrio, mas não deve. Mas pode, pode. Não deve. Né? Então, mas eu vou dar um exemplo vivo aqui para vocês. A Marina Silva, eu não estou aqui defendendo Marina Silva, tá? Apesar de que eu gosto bastante dela, mas também tenho minhas ressalvas. Ela estava dando uma entrevista para o Jô Soares. E aí o Jô perguntou para ela assim: você não gosta do senador Antônio Carlos Magalhães, etc., ou criticou, fez não sei o quê, papá? Ele trouxe um comentário como se ela tivesse coisas contra o senador Antônio Carlos Magalhães, né? E ela pegou e falou assim: Jô, você está equivocado, eu preciso te corrigir aí. Eu não tenho nada contra o senador Antônio Carlos Magalhães. Nada. Eu tenho completamente um lado antagônico da política que ele pratica. A minha política é completamente outra. Eu tenho contra as ideias dele, o que ele defende como ideias. Isso sim, as minhas ideias são outras. Mas quanto à pessoa do senador Antônio Carlos Magalhães, eu não tenho nada contra ele. Então, percebe o respeito do lugar, né, de você entender que faz parte do jogo, a direita e a esquerda, para cima e para baixo, ou o que quer que seja, além de polaridades. Ele está falando aqui do arrependimento, e interessante a ressonância que está tendo das coisas, né? Porque eu trouxe essa consciência hoje, e ontem também, sobre essa questão de como eu cuidei das minhas filhas, né? Que eu trazia esse lugar de colocá-las no quarto para elas ficarem molinhas, né? Amolecer o coração, falar, o coração está peludo, precisa de uma depilação, né? Vocês precisam deixar o coração mole. E eu nunca tinha pensado nesse lugar de que elas aprenderam o que era o arrependimento, né? Pelo processo, como o processo em si mesmo, né? E só se arrepende quem transgride. Muito legal isso que ele traz aí. E só há arrependimento em quem transgride, né? Não há arrependimento sem transgressão, né? Que está nesse lugar que nós estamos trabalhando. Como é importante esse lugar de você estar molinho e de uma forma inconsciente, intuitiva, cada vez que esse coração ficava mole das meninas, eu poderia subir nas tamancas, entendeu? E humilhar. Ah, vocês fizeram errado, etc. Papai, era o contrário, entende? Eu descia, colocava elas no colo e dizia, tá tudo bem, papai está com vocês. Né? Vocês estão entendendo agora o que vocês fizeram, etc. Isso é um pouco isso que ele está colocando, né? Que esse lugar do Deus vivo, né? Que é o que a Luzia Solange falou assim, como é que a gente sabe se no suspiro final do homem do bigodinho ele não se arrependeu, né? Não sei se foi a Luzia Solange ou a Elaine que colocou,
Sua Lúcia Solange, né? Não dá para saber se ele trouxe esse arrependimento verdadeiro, né? Com o coração molinho, não pelo temor do que iria acontecer com ele, né? Esse não é arrependimento. Arrependimento é um lugar livre do que vai acontecer, livre, confiando, né? Nesse lugar. Porque você realmente entende que você transgrediu. Muito legal. Vamos escutar? Quer trazer alguma coisa, Helene? Tá, vamos lá. Eu penso que... Gratidão, Solange. Eu penso que nós temos que equalizar, equacionar algumas coisas aqui, são importantes, né? Ele afirma, dentro da visão e da crença dele, de que Jesus é Deus. Ele afirmou isso de uma forma categórica, né? E eu vou colocar de uma forma talvez mais suave, menos enfática, mas eu sei que não é. Crer em alguma coisa é uma crença... Você crer em alguma coisa é algo que pode ser ou não é, né? E eu sei que não é, né? Nós todos que estamos encarnados aqui somos filhos de Deus, somos uma parcela da obra dele. Seja o que for, seja essa planta, eu, você, o que quer que seja. Ninguém é maior ou melhor ou pior, nada. É tudo um processo evolutivo. O que teve algo que evoluiu na minha visão em relação a essa questão crística, que foi interessante aí. Eu tenho me aprofundado um pouco nos meus estudos nesse sentido. E uma coisa que eu me deparei aí, que eu acho que é interessante pensar, é que quando a gente pensa em Buda, e o que a gente tem como relato de Buda é que ele atingiu a iluminação. Na ave, etc., aquela história toda de Buda. Ele tinha o potencial da iluminação e atingiu a iluminação. A mesma coisa a gente vê na questão de Krishna. A história de Cristo, de Jesus, ela é trazida de uma forma que ele já veio preparado. Existe uma vertente dizendo que dos 12 anos aos 33, ninguém sabe muito bem o que aconteceu na vida dele. E que há uma vertente dizendo que ele foi para a Índia, que ele teve os ensinamentos da Índia. Mas existem relatos de coisas que aconteceram na infância dele, com essa idade de 12 anos, e que mostra que ele já tinha uma sabedoria com muita pouca idade. O que dá a entender que ele veio preparado, diferentemente dos outros seres. E essa é a questão da energia crística que eu sempre falo. Quando a gente fala de Cristo, nós estamos falando de uma energia crística, cristal, cristalina, transparente. Quando a gente fala da virgindade de Maria, nós estamos falando que ela era virgem dos átomos, que ela foi imaculada, purificada para receber um ser com essa energia cristalina, crística, né, no ventre dela. Esse é o significado. Então, de que eu não tenho dúvida alguma, por isso estou falando que eu sei, que ele era um ser preparado e um ser diferenciado no sentido encarnatório para trazer para os seres humanos esse caminho. Está mudando o curso da história. O curso da história é por aqui. Precisa entender o que é o amor, o que é a ressurreição, o que é a imortalidade da alma. E por meio de Cristo isso foi deixado, foi colocado. É um pouco por aí a história, né? Só para a gente ajustar um pouco o
o que ele traz aí no livro. Tá bom? É porque, às vezes, à tarde eu escuto. Ontem eu foi ler um pouco, né? Aí eu gostei porque eu fiquei com mais... Entendi um pouco melhor quando ele falou na lei da... Esse negócio de cair, se você jogar uma pessoa, ela cai, uma pedra, ela cai, como é lei da gravidade, né? É, Ele falou na lei da gravidade, lei outra da lei que não gravidade. muda, Lei da gravidade. e leis biológicas, Lei física, né? Lei da gravidade, que você são tem a lei leis que... Uma lei que não muda, imutável, que não é... Do princípio. jeito que é, do jeito que é Princípio. para um, é para o outro. Princípio. Ah, Princípio. princípio, Ah, O que não é imutável é princípio. Princípio da gravidade, é isso. A lei da gravidade é um princípio, isso não muda para todo mundo. Princípio, é um princípio. explicando isso, ele queria dizer que essa outra lei criada por nós, bem aqui no Brasil é de um jeito, bem ali nos Estados Unidos é de outro, bem ali o que é válido aqui para nós não é válido para lá, mas que tem uma semelhança, me parece, que é isso que ele queria fazer esse contraste, né, da lei desse princípio que é para todos e de uma lei que bem aqui ela pode estar em voga e bem ali no outro país já não quer dizer nada, né? Tudo que você pegar, vocês estão aprendendo isso, tudo. Vocês vão colocar nos 9 pilares, nas 7 leis, tudo, absolutamente tudo. Está falando do amor, está falando da justiça, está falando da abundância, está falando da vibração, está falando da iluminação, está falando da causa e efeito, está falando do movimento, está falando da correspondência, do mentalismo, tudo, absolutamente. Você encaixa, porque são os princípios que geraram tudo, né? Tá nós 4 aqui, eu, Luzia Solange, Elaine e Luiz Marcelo. E a Rita de Cássia está oculta. Ela deve estar se Ela está lambuzando no oculta. doce. Ela está se lambuzando no doce de banana já. Olha lá, apareceu ela, a Margarida. Eu estou no meio de 3 criaturas que estão revolucionando minha cabeça. Mas eu gosto muito da leitura. Vocês estão me possibilitando esse momento de ouvir muito essa leitura, mas eu tenho que assistir toda a Mastermind, essa de sábado agora quase não acaba mais, que fator Melquisedeque, né? Aí ela falou fator Abraão e fator que são aquilo que a gente faz saindo um pouco do... Tipo assim, o profano, não tem o religioso e o profano, né? Ela falou desses fatores lá, mas foi muito interessante. Aí eu estou procurando ver se está gravado no YouTube. Eu acho que foi a melhor Mastermind que eu já assisti. E não, a gente escuta e vai ficando um pouquinho, né? Para a gente se situar melhor. Conhecer, eu acho que através dessas leituras, eu não li, eu não tinha esse tempo de ler, né? E aí eu encostei. Eu me formei em letras, poderia ter lido muito. Na época eu li aqueles livros que os professores mandavam a gente ler, fazer um resumo, fazer uma resenha, isso. E aí eu saí do curso, pronto, continuei no mesmo trabalho, não tive essa possibilidade. Se eu tivesse seguido professor, eu poderia ter lido muito para poder levar para os alunos, né? Então, agora eu estou gostando demais dessa seleção que vocês fazem de livro, porque apesar de eu não estar ainda transbordando, levando para os outros, mas o transbordo é a gente convidar. E eu convidei umas pessoas e até agora ninguém quis entrar ainda, né?
Mas aí eu já sei que de cada 10 que a gente convida, um é que entra. Eu não convidei 10. Não convidei, acho que eu não cheguei a convidar nem 10. Quando eu estava assistindo o Pablo, eu convidava muita gente, muito, muito, muito. Aí uns entravam ali, comentavam um pouco comigo e depois se afastavam, né? Eu agora me afastei, quase eu não assisto live dele, porque... E também a aliança, essas de manhã, esses programas, cedinho eu digo, não, eu não, como eu vou entrar, não vou ficar, então não dá para mim entrar. Eu tenho que ficar no que eu estou podendo, que é a leitura, né, do livro, mas na frente eu vejo como é que faço para participar mais. Pois tá, a gente está conversando e vocês estão gostando. Gosto, mas gosto de conversar. Eu só estou vendo o Luiz Marcelo. Cadê? Eu quero ver os outros também. Tem 5 participando. Bom, eu Pois um também grande tenho que ir. abraço! Abraço! Pode Abraço, fechar Abraço para meu. beijão vocês. para todos, adorei Pode fechar